E a misericórdia dele tem se renovado sobre nós. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos desamparados mediante algumas situações de nossas vidas. Nós muitas vezes queremos as coisas do nosso tempo. Muitas vezes pensamos que a misericórdia do Senhor se afastou de nós. Mas a Bíblia fala que não é muito bem assim. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas todavia eu não esquecerei de ti. O Senhor nunca esqueceu de umas promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. O Senhor nunca esquecesse de nós. É tanto por isso que estamos aqui de pé. A Bíblia fala que se não fosse pela misericórdia do Senhor, seríamos consumidos vivos. Mas pela graça deles estamos aqui para louvar e bendizer o nome dele mais uma vez. Muitas pessoas, elas estão por aí fazendo coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Mas nós escolhemos como Marta a melhor parte, que é estarmos diante do nosso Deus. Maria, ela quis fazer as suas coisas desse mundo. Muitas pessoas só têm tempo para as coisas desse mundo. Mas nós estamos tirando tempo para o nosso Deus, que é Ele que nos mantém de pé. Então, a gente tinha programado para aqui que ia ter um período de louvor, mas não foi possível, porque o menino que atrás do violão teve que ir embora. Então, antes de começar a dar prosseguimento, vamos orar. Sempre como é os homens que oram, deixa a oportunidade para as meninas hoje orarem. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por podermos estar aqui, como já falaste, por podermos ser avançados nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu és e fazes nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo mesmo, Senhor. Não temos palavras para agradecer. Pai, seja abençoando aqui, ó Pai, nesse momento, Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. E seja conosco hoje e sempre. Seja nos abençoando, nos iluminando, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Quem quer cantar algum corinho? Alguns. Mesmo não tendo. É mesmo não tendo medo. Deixa eu fazer depois a mensagem. Então vai lá, então, a mensagem. Primeiramente, queria dizer sobre o sábado, sobre o 10/2, a sala do André, da sala do Gabriel. Queria que você se apresentasse, porque eu não conheço vocês ainda. Fala. Assim, eu conheço de vista, mas de nome eu não conhecia. E me perdoe, eu vou esquecer, eu sou muito memória. Mas com o tempo a gente vai se acostumando. Bom, bem como o André falou, né? Muitas das vezes hoje as pessoas elas têm se distanciado da presença de Deus e elas têm se assentado na roda dos escarnecedores, como diz lá no primeiro salmo. E uma das coisas que Jesus sempre pregou foi como a gente poderia viver em união com os irmãos, como diz no Salmo 123, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mesmo no Sermão da Montanha, Jesus falava muito sobre isso e falava dando promessas ainda, bem-aventurados, as bem-aventuranças. E eu queria começar aqui com uma leitura aqui, primeiramente de 1 Coríntios, capítulo 12, em que Paulo ele fala da igreja de Cristo, que nós somos corpo de Cristo. Primeiro Coríntios 12, a partir do versículo 2, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus
fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, já não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderia se cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que trabalham com mais honra. E as partes que parecem ser feitas recebem um cuidado especial que as outras bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Muito bem. Aqui Paulo deixa claro que, apesar das diferenças que nós temos, diferenças em talentos, diferenças em características, diferenças em dons espirituais, todos nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. O que eu quero trazer hoje para vocês nessa tarde é que, mesmo na escola, mesmo em qualquer lugar onde nós estivermos, todos aqueles que estão reunidos em nome de Jesus também fazem parte do corpo de Cristo. Aqui tem uma outra mensagem que diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,15, falando um pouco sobre o comportamento que devemos ter com as pessoas que ainda não conhecem como é essa comunhão que nós temos com os demais irmãos. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,15: Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem dificuldade em relacionar com as pessoas que às vezes a gente tem um preconceito em dizer que não são o corpo de Cristo. A Bíblia fala muitas vezes que a gente tem que servir também aqueles que estão em uma patente maior do que a gente para poder dar mesmo testemunho. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Os 10 mandamentos, irmãos, os 4 primeiros dizem a respeito de como a gente tem que ser com Deus, e os outros 6 dizem como que a gente tem que ser com o nosso irmão. Eu queria falar um pouco também sobre os deveres que nós, como servos cristãos, como o corpo do Cristo, devemos ter. Em 1 Pedro 2,18 diz assim que vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente reclama por que nós não conseguimos ser vitoriosos na nossa pescagem, porque nós não conseguimos ganhar almas para Cristo, mas a gente não vê que às vezes a gente também não dá o bom testemunho para essas pessoas que precisam de viver o que a gente vive hoje, porque se a gente está aqui é pela graça de Deus. Deus usa a gente para poder também falar dessas pessoas, e não é só com palavras, é também com atitudes. Depois desse versículo é citada uma promessa de que se a gente servir, se a gente sujeitar, se a gente conseguir vencer essas tribulações, essas provações, de que muitas das vezes algumas pessoas blasfemam contra o nome do Senhor, muitas vezes essas pessoas blasfemam contra o nosso nome, falam mal da gente por sermos cristãos. Deus nos dá a promessa de que seremos vencedores porque estamos passando por essas tribulações. Devemos suportar, irmãos, esses irmãos por amor, porque um dia Cristo nos amou
Porque no dia Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça. Assim, irmãos, nós devemos também amar o nosso irmão como Deus amou a gente, irmãos. Não deixar de que o que a gente faça seja uma mentira, seja hipocrisia, que a gente fale uma coisa e viva outra. A Bíblia diz também em 1 Pedro 2,12 que tenhamos boa conduta diante dos ímpios para que eles não possam acusar de nada. Porque, irmãos, muitas vezes a gente vê crentes evangélicos sendo xingados, sendo chamados de falsos crentes, falsos profetas, porque muitas das vezes a gente também não dá um bom testemunho. Uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é dos frutos do Espírito, principalmente contra o próprio, eu falei outro dia com o Lucas. Muitas das vezes a gente tem deixado que a nossa raiva, o nosso ódio tome conta da gente. E quem disse que a raiva e o ódio é uma coisa que é verdade na vida do cristão? Como que a gente pode dizer que somos cristãos, que somos do corpo de Cristo, se a gente vive com raiva no coração? Quando eu estava estudando sobre essa mensagem, Deus estava falando muito ao meu coração de que eu também precisava mudar essa minha maneira de pensar. Muitas das vezes vinha sendo colocado no meu coração raiva, ódio, dificuldade de relacionamento com as pessoas, e Deus está moldando o meu coração, graças a Deus. E que Deus também possa mudar o coração de vocês, que vocês possam sempre refletir sobre essas mensagens, principalmente nas cartas paulinas, que ele dá conselhos à igreja de Corinto, por exemplo. Às vezes a gente pergunta por que nós somos fracos, por que nós não conseguimos fazer como Jesus manda. Irmãos, por que a gente fala isso se podemos tudo naquele que nos fortalece? Por que a gente deixa de viver uma vida para Jesus, sendo que é Ele que nos ajuda? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não pede para ser melhor, muitas vezes gostamos de estar no pecado, gostamos de estar no erro, que possamos a cada As dia... pessoas quando entram na casa de Deus, elas não conseguem entender isso. Que Deus está no nosso meio. Deus ele está no nosso meio para manifestar a sua glória. Mas Deus só manifesta a sua glória quando nós o humilhamos, quando nós rebaixamos. Porque João Batista ele falou o seguinte: importa que diminua eu e cresça ele. Muitas vezes nós não queremos diminuir para que a glória de Deus apareça. Nós temos visto muitas aí pessoas quando vão subir em públicos para louvar ou para pregar a palavra do Senhor. Elas querem mais se promover do que promover a Cristo. Nós, como isso, temos vivido um evangelho barato, um evangelho frouxo. O meu Jesus, ele nunca foi frouxo. O meu Jesus, ele é aquele mesmo. O meu seu Jesus, ele continua o mesmo. Ele era aquele que entrou no templo e falou: hipócritas, fazei da casa do meu Deus um comércio. O meu Deus, ele está disposto a entrar no meio da sua igreja para fazer o que Ele quer, não o que os homens querem. E muitas vezes nós não temos feito o que Deus quer. Como você falou, muitas vezes entramos na casa de Deus, entramos e saímos da forma que entramos e saímos muitas vezes pior. Não saímos renovados. Porque a Bíblia fala que Davi falou o seguinte, que alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegria. Eu confesso para você, por 13 anos da minha vida eu vivi triste. Ia na casa de Deus, ia na sua casa e não sentia nada. Ficava olhando para o relógio, contando os minutos para passar. E Deus, com 13 anos de idade, Ele mudou a minha história radicalmente. 4 anos se passaram. Eu posso dizer para vocês que a minha história nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque um dia Ele encontrou comigo no caminho. Todo homem ou toda mulher que encontra com Deus no caminho, a sua história é mudada. O que eu estou querendo te dizer com isso nessa tarde? Que aqueles ainda que, porventura, se alguém há no nosso meio dessa forma, deixe que ele encontre com você no caminho. Lembre do apóstolo Paulo. Quando Jesus encontrou com ele no caminho, a sua história foi mudada. Mas eu quero te dizer que isso vai gerar impactos. Paulo teve impactos na vida dele que nunca mais saiu. A Bíblia fala, ele falou o seguinte: desde já que ninguém me pare,
porque trago-as em mim marcas de Cristo. Quando nós temos um encontro verdadeiramente, há uma marca em nós, que o mundo olha e vê que há verdadeiramente a presença de Deus, a presença de Deus. Yeah. Oh no, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de